Cá estão os dois responsáveis por este projeto e gostava de perceber como é que nasceu a Altria. Nasceu. Antes de mais, muito obrigado pelas palavras elogiosas e pela visita que fizemos É ali verdade. fora. Eu só digo a verdade, eu sou uma jornalista, tenho que dizer a verdade. Também é muito bom estarmos aqui hoje com uma jornalista, mas a falar de boas notícias nos dias que correm e especialmente hoje. Concordo. É bom estarmos a celebrar coisas importantes e estarmos vivos e estarmos a celebrá-las juntos. Isto é muito importante porque é justamente daí que vem este projeto. É de um sítio de amor. Eu, o Luís e a Susana Pires somos amigos há muitos anos, desde a adolescência, e a nossa amizade foi sempre muito sedimentada nas conversas dos livros, da arte, e é desse sítio de amor e de tentar espalhar como sementes as coisas que gostamos, que é também uma ideia que todos acalentamos com certeza, é espalhar aquilo em que somos, de que somos apaixonados e que nos começou a motivar para fazer um projeto à volta de livros. E pensámos nas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, inevitavelmente como referência. Um clássico, não é? Um clássico, e que é muito interessante que muitas pessoas passam pela Altria e ficam muito tocadas porque remete para tempos, para os seus tempos de origem, para as suas terras, para as suas vivências e para a importância que estes espaços de convívio informal têm. E era justamente isso que nós queríamos fazer, trazer para a cidade uma espécie de acontecimento espantoso e improvável, onde nos encontremos para fazer conversa com estranhos, para encontrarmos um sítio seguro onde as crianças possam brincar, para falarmos de arte e de todas estas coisas que enaltecem o espírito e que nos fazem sentir que, apesar de tantos constrangimentos da vida e das notícias, há coisas belas a acontecer, porque é importante termos coisas belas, como hoje também já foi dito. A beleza inspira e contamina. Portanto, esta carrinha é muito bonita, empresta livros, é uma biblioteca como qualquer biblioteca itinerante, mas é de uma associação cultural sem fins lucrativos, sediada em Almada, chamada Casa Invisível, e emprestamos livros e, para além do mais, temos oficinas artísticas que decorrem no nosso quiosque, na nossa esplanada, oficinas artísticas, debates, sessões de leitura, tertúlias, como uma amostra que vamos fazer aqui hoje. E como é que tem sido, Luís, ver este projeto crescer? Tem sido uma experiência muito gratificante. Tem sido desde o primeiro momento, desde que começámos em maio de 2022, que fizemos a nossa primeira aparição em Almada, no festival. Esta é a vossa vida. No Festival Sementes. Esta é a vossa vida? Não é a nossa vida. É a nossa vida. É a nossa vida emocional, não é a nossa vida profissional. Então vão fazendo, têm um programa que vão cumprindo. Como é que em concreto vai funcionando? Vão para as Freixas Espada acima? Como é que vão para lá? Como é que organizam as coisas? Têm um programa, devem ter um site com certeza onde isso... Sim, temos um site, estamos informado. nas redes sociais, em especial no Instagram. Chegam a um sítio com o apoio da Câmara, com os apoios que tiverem. Com o apoio de quem acha que o nosso projeto tem validade. E que nos contrata para eventos, para festivais literários, também para abraçar projetos em parceria, temos 2 casos especiais, um com a Antígona, com o seu projeto de Sementes de Dissidência. Também temos um protocolo com o Plano Nacional de Leitura, de 3 anos. Vamos a uma escola desafiar os alunos a escrever, a desenhar, a refletir e a gerir um jornal escolar. É importante também perceber que os livros são emprestados e as pessoas podem ficar com eles e depois enviá-los até, inclusive, por carta. Sim, é um processo que nós achamos muito livre, digamos assim, porque, no fundo, a democratização do livro, de uma maneira geral, foi atingida, não é? Nós temos uma biblioteca itinerante, sabemos que não podemos fazer as coisas como as bibliotecas da Gulbenkian faziam antigamente, porque os tempos são diferentes, e então acrescentamos outras dimensões. E falando especificamente dos empréstimos, temos todo o gosto em emprestar livros e queremos muito que as pessoas leiam. E, portanto, facilitamos ao máximo o acesso. É isso que nós queremos. Chega a acontecer que, quando vamos a alguma localidade fora da nossa área mais próxima da Almada, que nós somos de origem da Almada, o projeto nasce lá,
Mas quando vamos a outros lugares, as pessoas depois não sabem como entregar os livros, como devolver à biblioteca. Então encontramos uma maneira, isto é tudo muito experimental, nós não sabíamos fazer nada disto. Estamos a aprender, é uma experiência e eu gosto muito desse lado do processo. E então fomos resolvendo algumas questões que surgiam. A entrega dos livros pode ser feita numa loja local, numa pastelaria ou a papelaria mais próxima, com quem antecipadamente fazemos uma parceria. Pode passar a ser este o ponto de entrega, ou então enviam-nos por correio. E temos recebido cartas magníficas, sobretudo dos leitores mais jovens, que a biblioteca é para todas as idades, tem livros para todas as idades e muitos interesses. Há uma curadoria, temos lá livros que teríamos nas nossas próprias casas. É este o critério que quer que isso queira dizer, depois visitarão e vão perceber a ideia, que é uma ideia vasta, mas depois os livros chegam-nos a casa em cartas maravilhosas, com meninos a dizer: nunca mais me vou esquecer do caracol do Sepúlveda, foi incrível, coisas que um dia depois, quem sabe, sairá num livrinho que nós próprios publicamos com as memórias da nossa... E nesta altura faço aquela pergunta habitual: e projetos para o futuro? O que é que está guardado aí na gaveta? O futuro, nós queremos continuar a fazer este trabalho que fazemos, estamos a consolidar esta experiência e precisamos de alargar, chegar a novos parceiros, quer sejam municípios, quer sejam escolas, instituições locais e empresas, porque também queríamos começar talvez a chegar a eventos de famílias no conceito de team building, e acho que é um setor que gostaríamos de explorar também, bem como um trabalho social que está já a ser desenvolvido, e gostávamos também de chegar a sítios onde a cultura chega com menos acesso. Estamos a preparar um espetáculo de teatro baseado na Metamorfose, do Kafka, com uma premissa de que há uma criança que está, o Gregório Samsa, que está fechado num quarto e que não quer sair do quarto porque diz aos pais que está transformado numa barata. E hoje em dia isto é toda uma questão: o que é que faz uma criança ou um jovem ficar fechado no quarto dizendo que não quer sair para o mundo? E então estamos a preparar um espetáculo de teatro que há de ter também uma itinerância, é mais uma componente desta carrinha que tem... Bem, fica aqui o bichinho e a vontade de assistirmos às coisas que vocês fazem. E agora vamos ouvir em direto e ao vivo uma leitura musicada, ver um pouco aquilo que eles fazem na sua associação. Eu peço uma salva de palmas e vamos ouvir. Esta é a leitura de um texto do Frederico Garcia Lorca, que intitulou ele próprio Meio Pão e um Livro, mas esta tradução da editora Senhor Teste deu-lhe o título de Diz-me o que lês, dir-te-ei quem és. Ele leu-a pela ocasião da inauguração da biblioteca na sua terra natal, Fuentes, e nessa ocasião leu este discurso. Aqui há um desejo de alegria, ou seja, de progresso, ou seja, de vida. E, portanto, desejo artístico, amor à beleza e à cultura. Tenho visto homens de outros campos regressar do trabalho para os seus lugares e, cheios de cansaço, sentam-se quietos como estátuas à espera de outro dia e de outro e de outro, com o mesmo ritmo, sem que passe pela sua alma um desejo de saber. Homens escravos da morte, sem terem vislumbrado sequer as luzes e a beleza que alcança o espírito humano. Porque no mundo não há mais que vida e morte. E existem milhões de seres humanos que falam, observam, comem, mas estão mortos. Mais mortos que as pedras e mais mortos que os verdadeiros mortos que dormem o seu sono debaixo da terra. Porque têm a alma morta. Morta como um moinho que não mói. Morta porque não tem amor, nem uma semente de ideia, nem uma fé, nem um desejo de liberdade.
imprescindível a todos os homens para que assim possam ser chamados. Este é um dos problemas, meus queridos amigos, que mais me preocupam no momento presente. Esta é a melancolia que sinto por todas as criaturas que, por falta de meios e para sua desgraça, não desfrutam do bem supremo da beleza que é a vida, a bondade, a serenidade e a paixão. Por isso, nunca tenho um livro comigo, porque ofereço os que compro, que são infinitos. Não só de pão vive o homem. Eu, se tivesse fome e estivesse na rua desamparado, não pediria pão, mas meio pão e um livro. E aqui ataco violentamente aqueles que falam apenas de reivindicações económicas, sem nunca mencionar as reivindicações culturais, que é o que os povos exigem, clamando. Bom será que todos os homens comam, mas que todos os homens saibam, que desfrutem dos frutos do espírito humano, porque de outra forma serão convertidos em máquinas ao serviço do Estado ou do mercado e serão escravos de uma terrível organização social. Lastimo muito mais um homem que quer saber e não pode do que um faminto. Porque um faminto pode facilmente acalmar a sua fome com um pedaço de pão ou com umas frutas. Mas um homem que tem ânsia de saber e não tem meios, sofre uma terrível agonia porque é de livros, muitos livros, o que necessita. E onde estão os livros? Livros. Esta é uma palavra mágica que equivale a dizer amor. Amor. E que os povos deveriam pedir como pedem pão ou como convocam a chuva para as colheitas. Quando o distinto escritor Fyodor Dostoiévski estava preso na Sibéria, afastado do mundo, entre quatro paredes e cercado por desoladas planícies de neve infinita, pedia socorro numa carta à sua família distante, dizendo apenas: enviem-me livros, muitos livros, para que a minha alma não morra. Tinha frio e não pedia fogo. Tinha uma sede terrível e não pedia água. Como que a pedir horizontes, escadas, para subir ao cume do espírito e do coração. Porque a agonia física, biológica, natural de um corpo com fome, sede ou frio, dura pouco, muito pouco. Mas a agonia da alma insatisfeita dura toda a vida. O lema da República deveria ser cultura. Cultura, porque só através dela podemos resolver os problemas que hoje são debatidos pelo povo cheio de fé, mas com falta de luz. Uma biblioteca. Uma biblioteca é uma voz contra a ignorância, uma luz perene contra a escuridão. Ninguém se dá conta, ao conter um livro nas mãos, do esforço, dor, atenção e sangue que custou. O livro é, sem contestação, a obra maior da humanidade. Muitas vezes um povo dorme como a água de um lago num dia sem vento. E um livro, ou vários livros, podem estremecê-lo, quietá-lo e ensinar-lhe novos horizontes de superação e concórdia. E quantos esforços custaram ao homem produzir um livro? Já o disse o sagaz Voltaire: todo mundo civilizado
governa-se por uns quantos livros. A Bíblia, o Corão, as obras de Confúcio e de Zoroastro, e a alma e o corpo, a saúde, a liberdade e os bens subordinam-se e dependem dessas grandes obras. E eu acrescento, tudo provém dos livros. Sinto-me, por isso, cheio de satisfação neste instante e dirijo-me aos presentes, pedindo-lhes que ajudem a ler, que ajudem a cultivar a inteligência como o único meio para a sua liberdade económica e social. É necessário que a biblioteca seja nutrida de novos livros e leitores e que os mestres se esmerem a não ensinar as crianças mecanicamente, como tantos o fazem, mas que lhes inculquem o sentido da leitura, o valor de um ponto e uma vírgula no desenvolvimento e forma de uma ideia escrita. E livros. É preciso que comecem a chegar livros à biblioteca. Livros de todas as tendências e todas as ideias, assim como as obras divinas, iluminadas dos místicos e dos santos, as obras queimadas dos revolucionários e homens da ação. Que se confronte o cântico espiritual de São João da Cruz, obra cimeira da poesia espanhola, com as obras de Tolstói. Que se observem frente a frente a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, com o Zaratustra, de Nietzsche, ou o Capital, de Marx. Porque, queridos amigos, todas as obras estão em conformidade num ponto de amor à humanidade e elevação do espírito. E no final todas se confundem e abraçam um ideal supremo. E leitores, muitos leitores. Cada um retirará do livro o que puder, que sempre lhe será proveitoso e para alguns absolutamente salvador. Esta biblioteca terá de cumprir um fim social, porque se cuidar e incentivar o número de leitores e se a pouco e pouco se for enriquecendo com obras, dentro de alguns anos já se notará na cidade, e não duvideis disto, um maior número de cultura. E se esta geração que hoje me ouve não aproveita por falta de preparação, tudo o que o livro lhe pode dar, já o aproveitarão os vossos filhos. Porque é necessário que todos saibais que os homens não trabalham apenas para si, mas para os que virão. E que este é o sentido moral de todas as revoluções e, em último caso, o verdadeiro sentido da vida. Sempre fomos um povo de imaginação viva e de alma clara e risonha. Como a água que flui das suas fontes, colheremos muitos frutos destas bibliotecas, que servirão para trazer à consciência de todos novos desejos e alegrias por saber. Livros que cheguem a todas as mãos, que esta modesta e pequena lição sirva para que os ameis e os busqueis como amigos, porque a cada dia estão mais vivos, porque as árvores murcham e eles mantêm-se eternamente verdes, e porque a todo momento e a toda a hora se abrem para responder a uma pergunta ou oferecer consolo. E é preciso que os povos leiam para que aprendam o verdadeiro sentido da liberdade e o sentido atual da compreensão mútua da vida. Que esta biblioteca seja então um exemplo de paz, inquietude espiritual e alegria neste mundo precioso onde temos a honra de ter nascido.